Fala pessoal da The English Room, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para revisar o método de dois canais muito grandes lá de fora que ensinam a gente a falar inglês, que são o Chris Americals e o English 101. A primeira coisa de todas que eu gostaria de dizer para vocês é que não existe essa coisa de professor bom ser professor nativo ou professor brasileiro. Ambos têm benefícios e têm dificuldades. Então, por exemplo, o professor brasileiro ele pode ter mais dificuldade com a pronúncia em relação ao nativo, mas ele tem a facilidade do processo. Então, ele sabe qual foi o processo que ele teve que ter de aprendizado e essa lembrança, se ele colocar em prática no ensino dele, ele vai se tornar um bom professor. Existem muitos professores por aí que ensinam exatamente como eles aprenderam inglês. E existem também muitos professores por aí que ensinam só da forma como eles acham que vai vender mais. Então, cabe a você prestar atenção nisso e conseguir escolher, caso você queira escolher um professor brasileiro. Os professores gringos têm algumas vantagens em relação aos brasileiros, que são no que diz respeito à pronúncia. Pronúncia e entendimento da escolha de palavras, porque eles sempre praticam inglês todos os dias, e aí a escolha de palavras que eles fazem é a mais correta possível. Porém, eles vão ter algumas dificuldades aí no que diz respeito à didática, e por isso, hoje eu escolhi para vocês aqui dois professores que ensinam inglês muito bem e que têm uma ótima didática, apesar de não serem brasileiros. Então, o primeiro que vocês vão ver aqui é o Chris Americals. Eu escolhi esse canal porque ele é um cara que fala várias coisas que eu falo dentro do meu canal e assim, sem um conhecer o outro. Então a gente já falava as mesmas coisas muito antes, eu fui ver os vídeos antigos dele. Ele já fala várias coisas que eu falo aqui na The English Room. Então seria uma forma de vocês terem o método da The English Room aplicado aí também por uma pessoa que já fala inglês fluentemente, fala russo. Então, ele teve o processo de aprendizado do idioma dele aprendendo um segundo idioma. E aí, quando ele foi aprender esse segundo idioma, ele fez o teste se isso daria também para ensinar o inglês. E preceitos básicos do canal dele. Ele acredita na não tradução, e ele não traduz, lógico, porque ele não fala português. Ele acredita que você deve achar alguém para você ensinar, caso você queira subir de nível. Então, todo mundo tem algo para ensinar para alguém. Se você ensinar alguém inglês, você vai aprender um pouco mais sobre aquele assunto que você está ensinando. Esse é um dos princípios que ele fala. Ele fala muito sobre a questão de ouvir e falar, a questão de colocar o inglês para fora, ao invés de ficar esperando para poder finalmente falar assim, agora estou pronto para falar inglês. Então ele sempre fala para você já ir fazendo isso desde o início. Pontos positivos dele então são muitos. E existem alguns pontos que eu acho que ele precisa trabalhar aí, que são a humildade, porque já no primeiro vídeo dele ele já fala assim de cara, eu sou o maior professor de inglês do mundo. E ele tem 100 e poucos mil inscritos, o que é muito mais do que eu tenho, mas assim, tem canais muito maiores do que o dele, tem redes que atendem muitos alunos mais do que ele, então isso acho que é um pouco assim uma questão para se trabalhar. Outra questão é a questão comercial, então vocês vão verificar o vídeo dele, vocês vão ver que tem muita venda. Então, ao invés dele fazer que nem eu faço aqui, que é tipo, no começo do vídeo eu vou lá e falo, gente, se inscreve no canal, tal, e no final do vídeo eu falo, então, quem quiser saber mais do meu curso, manda um WhatsApp aqui e tal. Ele não, ele tá o tempo todo ali, tipo, oferecendo. O objetivo dele é vender. Embora ele ofereça alguns conteúdos, ele vende bastante. Ele faz bastante oferta para você fazer o curso dele. A última vez que eu vi, o curso dele tava $100 para quem participasse de um webinar que ele estava fazendo.
E, inclusive, recomendo vocês assistirem os webinars que ele faz, não só ficar no YouTube, porque são conteúdo gratuito para você praticar o seu listening e também para você ter um pouco mais de exposição sobre possibilidades para você colocar em prática na hora de aprender o inglês. Dentro do canal dele, uma outra coisa que eu diria para você é que esse canal dele é para pessoas que já falam inglês. Ele não é um canal para você que não fala nada de inglês e quer começar. Porque, ele não traduz. 2, ele fala rápido. 3, ele não mede o vocabulário, ele não fala um vocabulário tranquilo para todo mundo entender. Então ele vai falando como se fosse eu falando aqui em português e eu quisesse ensinar português para as pessoas. Só daria certo para uma pessoa que já tem um mínimo de entendimento aí do idioma. Então ele é um canal para quem está já no nível intermediário para avançado. Se você é desse nível, super recomendo. Se chama Chris Americals, como está aqui no vídeo, ok? Próximo canal que eu vou recomendar para você, esse já é um canal que vai complementar, porque se o Chris Americals é bom só para quem já está no nível mais avançado, esse outro canal não, ele é bom para quem está iniciando. Então, basicamente, esse outro canal se chama English 101. Você também pode digitar na busca do Google ou do YouTube Learn English Free. Só que se você digitar tanto um quanto o outro, você vai chegar no canal deles. É um canal gigantesco, muito maior do que o do Chris Americals. E a ideia desse canal eles cobrem muitos assuntos, muitos. E aí tem coisa para quem é do básico, para quem é do intermediário, para quem é do avançado. E eles têm uma didática sensacional, sensacional. Então assim, eles vendem o curso deles, mas se você não comprar o curso, você só seguir os vídeos, você é capaz de chegar à fluência apenas com os vídeos deles. Recomendo super, gente. Ela tem aulas com quadro, no qual ela vai lá e fica ensinando na frente da lousa, como se você estivesse numa escola. E ela tem outros tipos de aulas que todos nós podemos aproveitar, como aulas de dicas sobre o que os nativos geralmente falam, dicas de como construir frases, esse tipo de coisa. É um canal muito grande com muito vídeo, então recomendo vocês irem lá, dar uma fuçada por si mesmos. E lógico, tanto em um quanto no outro canal, a pronúncia vai ser perfeita, a escolha das palavras vai ser ótima, eles vão cometer erros como todo mundo comete, mas os erros vão ser muito mais sutis e muito mais frequentes no sentido de serem erros comuns, que todo mundo comete, e não um erro que um estrangeiro estaria cometendo, né? Então, é isso, gente. Para você que não é autodidata, você pode também fazer o meu curso. Eu tenho um curso via Zoom, no qual eu dou aulas para grupos de 2 a 6 pessoas. Esse é o que eu chamo de inglês intensivo. E tenho um curso via Zoom, no qual eu dou aula para grupos maiores. E esse curso é muito legal, gente, porque a gente faz primeiro um encontro de... Primeiro a gente faz uma aula com todo mundo assistindo, como se fosse essa do English 101, só que eu uso os recursos do Zoom, então é um pouco mais moderno, sabe? Eu uso vídeos, eu uso quadro branco online, então fica uma coisa bem moderna aí. E aí eu ensino vocês tanto a aprender inglês, e aí dessa forma eu vou ali e ensino em português algumas dicas sobre como pronunciar, sobre como estudar em casa para poder otimizar o seu tempo de estudo e como se livrar da tradução. E no outro dia eu vou ensinar para vocês algum aspecto em inglês. Então, sei lá, vou dar uma aula de plural ensinando para vocês, abrindo realmente as situações e falando, e aí, se fosse desse caso e tal. E aí todo mundo interage, porque eu sorteio algumas pessoas para responder algumas perguntas que eu vou colocar ali e tal. E no final, a gente divide, todo mundo que está participando da aula, a gente divide eles em grupos de até 5 pessoas. E todo mundo vai conversar, então todo mundo vai se apresentar uns para os outros, vai falar sobre o tema da aula, que eu vou deixar ali exposto antes de dividir os grupos. E é isso, gente. E todas essas aulas têm preços bastante acessíveis, muito mais acessíveis do que eu tenho visto por aí no mercado. Então se você quiser saber mais, me manda um oi aqui no WhatsApp. No futuro próximo vai ter também o meu site. Se você já chegou com o site, ele vai estar no link da descrição.
E, gente, muito obrigado por terem assistido. Não se esqueçam de se inscrever no canal para os próximos reviews. E até o próximo. Tchau, tchau!